Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu, a professora Andréia Beatriz Hack de Góes, estou aqui para lhes apresentar a terceira e última unidade do componente Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos na Alfabetização, intitulada Etapas da Produção Textual, que assim como as anteriores, também se subdivide em 3 tópicos, que são eles. Primeiro, produção textual e situação comunicativa, escrever o que, para que e para quem, o sentido da escrita. 2. O planejamento da escrita, levantamento dos conhecimentos prévios, contexto, temática e recursos linguísticos. E o terceiro, estratégias para superar dificuldades, revisão, autocorreção e reescrita. Assim como a leitura, a produção de textos orais e escritos também é uma prática social mediada pela língua verbal, o que jamais deve ser perdido de vista pelo educador ou pela educadora. Isso significa que essas ações precisam fazer sentido para o aprendiz, de modo que ele se aproprie delas a ponto de fazerem parte de si, do que ele é, sua identidade pessoal e coletiva, e do que faz, estabelecendo seu lugar no mundo. Portanto, reiteramos que a produção de textos orais e escritos na alfabetização também precisa estar ancorada na concepção de língua e linguagem como interação discursiva entre autor, texto e leitor, sendo este e o primeiro interlocutores ativos no espaço textual. Isso porque, quando falamos algo ou quando escrevemos algo, há sempre uma relação complexa entre o produtor do texto, o texto propriamente dito e o leitor ou ouvinte, que contribuem para a construção dos efeitos de sentido. Conhecimentos cognitivos, linguísticos, textuais, discursivos interferem na produção dos sentidos. Nessa relação do chamado contínuo fala-escrita, as autoras salientam ainda que produção oral e escrita, embora apresentem a mesma dimensão interacional, possuem características diferentes. Há fenômenos da oralidade que a escrita não consegue reproduzir: prosódios, gestos, os movimentos corporais, a tonalidade, o ritmo. Há fenômenos da escrita que a oralidade também não consegue reproduzir: tipo de fonte, tamanho de letras, elementos pictóricos, entre outros. Apesar dessas diferenças, oralidade e escrita não se encontram em oposição e nem possuem grandes diferenças. Marcuski, 2001, afirma ainda que tanto a oralidade quanto a escrita permitem a elaboração de textos coerentes e coesos, permitem a elaboração de raciocínios abstratos e disposições formais e informais, variações dialetais, estilísticas, sociais, dentre outros. Embora muitos povos tenham ou tenham tido uma tradição oral, isso não é motivo para considerar essa modalidade mais importante que a escrita, de acordo com Farias e Souza, 2019. Vamos agora focar na produção textual escrita, considerando o entendimento de que a oralidade, ou fala, costuma ser adquirida ou desenvolvida de forma mais espontânea, natural, no contexto do convívio social que os indivíduos já costumam experimentar desde que estão na barriga da mãe. Enquanto que o sistema de notação coletivo da escrita pressupõe um processo mais complexo de acesso, atribuído à escola enquanto agência de letramento. Contudo, conforme já dito, isso não significa em absoluto que a expressão escrita seja superior à fala, apesar de a escrita ser mais privilegiada socialmente. Apesar de dispor de recursos comunicativos muito mais restritos e limitados do que a gama de possibilidades que a oralidade possui, como as pausas, sotaques, entonação, só para citar alguns exemplos. Enquanto prática social, a escrita requer uma cooperação interativa entre os que partilham do código em uso, considerando ainda que qualquer situação comunicativa é também permeada por vários outros elementos que transcendem e muito o mero sentido das palavras empregadas, conforme já vimos a partir da citação de Humberto Eco mencionada na unidade 2. O texto é uma máquina preguiçosa que precisa que o leitor o ajude a fazer o seu trabalho.
É muito interessante, porém não surpreendente, que muitas pessoas, tanto adultos quanto crianças, com boa fluência oral, desenvoltura verbal, parece que simplesmente travam diante de uma folha em branco ou de uma tela vazia. Você se identificou com essa situação? Isso acontece geralmente porque durante muito tempo, motivado por uma concepção equivocada de língua como sinônimo de gramática ou sistema, a escola privilegiou e muito o ensino gramatical, na crença de que, se o aluno conhecesse as classes gramaticais, pontuação, acentuação gráfica e fosse capaz de fazer análise sintática e morfológica, automaticamente teria proficiência na escrita de textos de quaisquer gêneros. Mas a prática já demonstrou exaustivamente que não é bem assim, não é? Contudo, como bem lembra Irandé Antunes, em 2003, a escrita, para ter sentido e relevância, precisa levar em conta o interlocutor, ou seja, alguém a quem se dirige. Segundo ela, a escrita, como ação social que é, está presente em inúmeras atividades cotidianas, pois quem escreve o faz dirigindo-se a alguém em determinada circunstância. Por isso, não basta apenas ter o que dizer, mas saber como dizer. E como já vimos na unidade 2, toda comunicação se dá por meio de gêneros textuais, na acepção de Marcuski, ou discursivos, conforme Bakhtin. Exemplo muito claro disso é o celular, que se transformou num verdadeiro editor e transmissor de textos, dos mais variados gêneros, linguagens, finalidades e destinatários. Nele, as pessoas e mesmo as crianças, cada vez mais cedo, digitam textos escritos, gravam áudios de textos orais, criam ou compartilham textos visuais, como fotos, imagens, vídeos, memes, gifs, figurinhas, etc., de maneira bastante autônoma e quase natural, a depender do dispositivo utilizado e do letramento digital que o usuário tem para manipular ferramentas e aplicativos. Farias e Souza enfatizam o seguinte: na escola é imprescindível que, para o desenvolvimento da competência linguística e discursiva dos estudantes, o processo de escrita seja sistematizado pela ou pelo docente. Para tanto, sugere-se que o que vai ser dito, o discurso, passe por etapas distintas que são planejamento, produção propriamente dita e reescrita. Isso deve acontecer em qualquer nível ou modalidade de ensino, de acordo com Farias e Souza. Elas reiteram também a importância da participação dos alunos em situações comunicativas planejadas diversas, como roda de conversa, debates regrados, contação de história, anúncios publicitários gravados, entrevistas, recitais, incluindo também aqueles que ainda não se apropriaram do sistema da escrita. Por fim, e para fechar o ciclo do que aqui defendemos como escrita significativa, vamos focar no depois da produção escrita, a revisão textual, que deve ser cuidadosamente planejada pela docente ou pelo docente, de modo que os estudantes possam reler o que escreveram, avaliar e verificar a continuidade temática do texto, concatenação de ideias, relação entre parágrafos ou blocos, a avaliação por outro estudante da objetividade do que foi escrito, viabilidade da escrita, adequação do texto às condições de situação, etc. Revisar os aspectos linguísticos considerando o gênero em questão, rever aspectos relativos à pontuação, ortografia e estrutura do texto, paragrafação. Farias e Souza enfatizam ainda que no ciclo da alfabetização, quando as crianças estão ainda em fase de apropriação do sistema da escrita, é possível pensar em diferentes produções, considerando os usos reais da linguagem, na vida cotidiana, pública, na prática de estudos e pesquisas, usos artísticos e literários, considerando a mescla com outras linguagens além da verbal, conforme preconiza a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Para elas, nesse ciclo, os textos não precisam ser grandes e propõem alguns exemplos como
escrita de legenda para uma imagem, escrita de cartão postal, escrita de um bilhete, escrita de convite, escrita de regra de um jogo, escrita de nomes próprios de jogador de futebol, nomes de amigos, nomes de personalidades de conhecimento dos estudantes, enfim. Escrita de cardápio, escrita de títulos de filmes, contos infantis, desenhos animados, séries, personagens, escrita de listas de brinquedos, de compras, de itens para festa, de materiais escolares, reescrita de parlendas, de textos de memória e de letras de músicas, reescrita de fábulas, de notícias, escrita de carta ao leitor, escrita de adivinhas, o famoso o que é, escrita de curiosidades, escrita de post de WhatsApp, escrita de anúncio publicitário, de paródia, de conto, de poema, etc., podendo ser realizada individualmente ou em duplas, trios ou mesmo coletivamente com a ajuda de colegas ou da professora. Como podemos ver, há muitas e ricas possibilidades para se trabalhar com a linguagem verbal no ciclo da alfabetização, desde que se tenha uma sólida e coerente fundamentação teórica e se invista em realizar um bom planejamento que considere a realidade e necessidades das e dos alunos, para que esse processo de aquisição e apropriação das práticas sociais da leitura e da escrita sejam não apenas relevantes e significativos, mas, acima de tudo, prazerosos e marcantes. Vamos lá? Até a próxima e muito obrigada!